A paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Hoje a gente está falando sobre um tema muito bacana, que é a respeito da menina que se levantou, né? A lição de número 4. Para você que não tem a revista e quer acompanhar, a nossa lição está lá em Lucas, capítulo 8, versículo 41 e 42 e no 49 ao 56, tá bom? Então, para você que não tem a revista, pega lá sua Bíblia e vamos juntos nessa historinha. E para você que tem a revista, vamos abrir ela e na lição 4 e vamos descobrir quem é essa menina, o que aconteceu. A história fala, né, a nossa Bíblia fala, que Jairo tinha uma filha de 12 anos e que ela estava muito doente. Jairo tinha condições financeiras, né? E a filha dele adoeceu bastante. Ela já não levantava mais, ela não estava comendo direito, ela estava bem doente, muito, muito doente. E a gente sabe, né, crianças, a tia quando fica dodói, você aí pensa direitinho, tava muito dodói, a gente quase não come, fica fraquinho, nem consegue se levantar direito da cama, né, muitas das vezes. E aí a mamãe veio, cuida, mas só que no caso da filha de Jairo, ela tava tão dodói que ela não conseguia nem levantar da cama mesmo, e já tinham cuidado dela, e mesmo assim ela não levantava. E vendo toda essa situação, o papai dela teve uma grande ideia, né? Ele colocou a fé dele em ação e foi procurar, né, quem poderia resolver o problema dele. Vocês sabem quem é que pode resolver os nossos problemas? Muitas das vezes, né, as coisas que a gente não consegue resolver. Você sabe? A palavra do Senhor fala que tem um Deus que pode resolver, sabe? Muitas situações. E Jairo, esse pai muito preocupado com a filha que estava dodói, foi e correu em direção ao Senhor Jesus. Ele foi atrás do Senhor Jesus e naquele exato momento que ele avistou o Senhor, ele correu para os pés de Jesus, ele se ajoelhou e implorou por ajuda, pediu por socorro e Jesus estava conversando com a mulher que ele havia acabado de curar. E conforme isso foi ocorrendo, aquele momento, um empregado de Jairo chegou lá e falou para ele que não tinha mais o que fazer porque a menina tinha morrido. Mas Jesus, ele falou para Jairo, que ele iria na casa dele, né, para ele ter fé. E Jesus partiu dali e chegando na casa de Jairo, ele viu muita tristeza, porque a menina era querida por todos. Todo mundo queria estar perto da menina. Então tinha muita gente, amigos, familiares, ali todos muito tristes, porque a menina já estava morta, chorando, né? E Jesus perguntou, né, por que eles estavam daquela forma, né, chorando tanto, né? Por que estava ali todo mundo muito triste, se a menina só estava dormindo? A menina só estava dormindo. Isso mesmo. Tia, mas você acabou de falar que a menina estava morta. Mas Jesus disse que ela só estava dormindo. E aí as pessoas assim ficou meia com dúvida, né, se a menina estava ali morta. E Jesus estava falando que ela estava dormindo. E teve algumas pessoas que até deu risada, porque não acreditou. E aí sabe o que Jesus fez? Foi pro quarto da menina. E ele fechou a porta ali. E o maravilhoso disso tudo vem agora. Jesus pegou na mão dela, da menina, e falou para ela levantar. E a menina que estava ali, morta já, voltou à vida, ressuscitou. E ela imediatamente se levantou daquela cama. Uma menina que que não comia, estava fraca. Uma menina que estava muito adoentada, não tinha forças, né, para levantar. E já tinha morrido também, né? Mas Deus, quando toca em algo, mesmo que esteja morto, ele volta a viver.
porque só o nosso Deus tem esse poder. E Jairo ficou tão assim, tão feliz, o pai vendo a filha, né, que já tinha morrido, voltar a viver, né, porque ela voltou forte, ela não voltou fraquinha, não, ela levantou com toda a autoridade, levantou ali, e o semblante dela, né, tinha vida, tinha alegria. Então, Deus operou esse milagre. A palavra do Senhor lá em Lucas 1,37 diz assim: porque para Deus nada é impossível. Para Jairo, aquele pai, para aquela mãe, já não tinha mais o que fazer. Mesmo tendo dinheiro, condições, né, de levar ao médico, de buscar alguns recursos, ela já estava morta. Não tinha mais o que ser feito. Mas para Deus nada é impossível. E Jairo teve fé. Ele, quando Jesus falou que ele iria na casa dele, mesmo com aquela notícia de que a menina tinha morrido, ele creu. Jairo creu que Jesus poderia mudar o quadro, a situação. E dessa mesma forma como Jairo fez, de crer no Senhor Jesus, também precisamos ter essa fé. Eu, você. Mesmo pequenininho aí. Tia, eu tenho 4 anos, eu tenho 5 anos, 6 anos. Não tenho tanta fé assim. Tem sim. Eu preciso de um milagre. Creia no Senhor Jesus, tenha fé, que Ele tem poder para fazer o impossível acontecer. Amém? Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus, crendo que Ele tem poder, tá? Deposita a tua confiança inteiramente no Senhor, pequenino, e você vai ver coisas maravilhosas acontecer. Amém? Deus te abençoe e até a próxima aulinha. Paz do Senhor, crianças, paz do Senhor, famílias. Estamos aqui mais uma vez, mais um domingo, com a graça de Deus, para mais uma lição da nossa revista Saber Mais, com o título A História de José. Já aprendemos um pouquinho de onde José veio, de quem ele era filho. E a lição hoje é a de número 4, que tem por título José, um sonhador. O nosso texto do dia nós vamos encontrar lá no livro de Jó, no capítulo 42, versículo 2, que diz assim: eu reconheço que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Nessa lição vamos ver mais um pouquinho sobre a vida de José. Vocês estão lembrados que na semana passada, na lição de número 3, nós vimos que Jacó deu um presente diferente para o seu filho José. Deu uma capa toda colorida, coisa que ele não tinha feito com seus irmãos, e eram vários irmãos. E nós vimos naquela lição que os irmãos ficaram chateados, ficaram com raiva de José. Dando continuidade àquela lição, a lição de hoje vai nos mostrar que José era um filho obediente e era um filho fiel ao seu pai. Além de ser um filho temente a Deus, ele respeitava a posição do seu pai. Respeitava as palavras, ouvia, obedecia. E os seus irmãos não eram tão obedientes quanto ele. Então, numa manhã, José teve um sonho durante a noite e na manhã ele chamou os irmãos e foi contar para eles que ele tinha tido um sonho. E ele falou assim: escutem só, eu sonhei que a gente estava num campo e todos nós, a gente amarrava uns feixes de trigo. Nesse sonho, o trigo de vocês, que representava vocês, se dobravam diante de mim. E os irmãos dele ficaram com muita raiva. E falaram para ele: mas esse sonho aí tá querendo dizer que você vai ser rei, que nós vamos nos dobrar diante de você? E passaram a ter então mais raiva de José. Passado um tempo, José teve outro sonho. E José, mais uma vez, foi contar para eles o sonho que tinha. José precisava guardar esse sonho no coração. Ele já sabia que os irmãos dele estavam com raiva, que os irmãos dele estavam com ciúme dele, mas ele contou para eles mais uma vez.
E apesar da gente ter essa noção de que José poderia ter guardado no coração, tudo isso fazia parte do plano que Deus tinha para a vida de José. Então José mais uma vez reúne os seus irmãos e fala para eles que ele teve um sonho e que tinha o sol, a lua e 11 estrelas. Eles se prostravam também diante dele. E os irmãos ficaram mais bravos ainda. E até o pai de José ficou bravo dessa vez. E falou, você está querendo dizer que a tua mãe, eu e os teus irmãos, que a gente vai se dobrar diante de você? E a história continua. Esses foram os sonhos de José. E um dia, os irmãos de José saíram para apacentar as ovelhas e as cabras foram para outro lugar. E José ficou com seu pai. E passados uns dias, o pai de José falou, olha, vai lá ver o que teus irmãos estão fazendo, onde que eles estão, e vem me trazer notícia deles. E José prontamente foi procurar saber onde estavam seus irmãos. Foi até Siquém, procurou por eles, encontrou um homem naquele lugar que falou para ele, olha, o que você está procurando? Ah, eu estou procurando meus irmãos, que estavam aqui cuidando das ovelhas e das cabras. E esse homem falou para ele, eles já foram daqui, você vai achar eles lá em Dotã. E José foi até esse lugar. E quando José chegou lá e encontrou com eles logo já pensaram, lá vem aquele sonhador, lá vem aquele menino, aquele moço que vai contar para o nosso pai o que a gente faz, o que a gente está fazendo. E que tem vários sonhos estranhos que ele vai mandar na gente. E o que a gente aprende com essa lição? A gente aprende que, apesar de parecer um pouco estranho as coisas que Deus faz, e nessa história de José não é diferente, nós temos que entender que Deus tem planos para a nossa vida, que Deus tem sonhos para a nossa vida e que nós precisamos estar dispostos a não fugir deles, a enfrentar esses sonhos, enfrentar essas dificuldades às vezes mais fácil, às vezes mais difícil, mas nós precisamos sermos obedientes a Deus. E no caso dessa lição, José nos ensina a sermos obedientes aos nossos pais. José era um homem, e assim eu comecei a lição, José era um homem que obedecia o seu pai, era fiel, e ainda que ele era desaprovado pelos irmãos, pelas atitudes dele, ele não deixava passar as coisas erradas. Quando o seu pai perguntava, ele não encobria os irmãos, ele não mentia para o seu pai, ele não fugia daquilo que iria mostrar fidelidade ao seu pai. Muitas vezes nós erramos nisso, muitas vezes, e isso não significa que José era um dedo duro, que José via as coisas e corria para contar, mas ele sabia da necessidade de deixar claro para o seu pai as coisas que os irmãos faziam. Nós aprendemos com ele, então, que nós devemos ser obedientes aos nossos pais e obedientes ao Senhor. Ainda que pareça difícil no momento, Deus tem plano para mim, Deus tem sonho para mim e Deus tem plano e tem sonho para você. Que a gente possa aprender a viver os sonhos e os planos de Deus na nossa vida. Amém? Um beijo e até a próxima semana, em nome de Jesus. A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais um resumo da nossa revista Adolescer Mais. Estamos na nossa lição de número 4, que tem por título Guarde o seu coração. E a nossa mensagem valiosa está em Salmos 51, 10, que diz assim: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. O objetivo da nossa lição de hoje é saber que sentimentos negativos destroem o relacionamento familiar.
O nosso primeiro tópico vai falar sobre como cuidar do nosso coração e que cuidando do nosso coração nós também estamos cuidando do nosso relacionamento familiar. O nosso segundo tópico ele vai falar sobre dois sentimentos que que causam divisão no seio familiar, que é a inveja e o ciúme, que são sentimentos que devem ser evitados principalmente no seio da família. Enquanto a inveja se refere a querer ser como o outro, a ter aquilo que o outro tem, o ciúme ele surge quando alimentamos o desejo de exclusividade ou de posse. A nossa lição de hoje vai apresentar algumas histórias a respeito desse sentimento chamado inveja. E uma delas é a história de Caim e Abel. Caim havia deixado entrar em seu coração o sentimento da inveja, que o levou a sentir muita raiva e ódio por Abel, seu irmão, mesmo Abel não tendo feito nada de ruim para Caim. Mas ele alimentou esse sentimento dentro do seu coração. E Deus sabia e conhecia o coração e as intenções de Caim. E sabia que o que ele poderia acabar fazendo se ele continuasse alimentando esses sentimentos. Entenda que o problema não é o sentir, mas nós alimentarmos aquilo que nós sentimos. E Deus então fala a Caim para alertá-lo e fazê-lo compreender o que estava acontecendo dentro dele, oferecendo a ele a oportunidade de se libertar daquele sentimento de inveja. Mas Caim não prestou atenção e não quis ouvir a voz de Deus e acabou fazendo o que fez. Deus então volta a Caim novamente e o castiga severamente por sua atitude. Vamos ver também nessa lição a história de José e seus irmãos, que tiveram que conviver por anos com uma culpa e ver o pai se consumindo de tristeza por uma atitude que eles tiveram com seu irmão José. Mas Deus, neste caso, diferentemente de Caim e Abel, Deus providenciou um livramento para a vida de José. E aqueles irmãos tiveram a oportunidade de mais tarde se arrependerem e receberem também o perdão de José. E nessa lição nós vamos ver também mais algumas histórias bíblicas falando sobre o sentimento da inveja e dos ciúmes. Por isso que é muito importante que você possa participar da escola dominical. O nosso terceiro tópico vai falar sobre limpar a nossa alma como sendo a nossa casa espiritual. Assim como a nossa casa precisa ser limpa todos os dias, mas de vez em quando, uma vez por semana pelo menos, nós precisamos fazer uma faxina, a nossa vida espiritual, a nossa casa espiritual também precisa de uma faxina de vez em quando. E a nossa verdade aplicada, ela vai falar que aquele que alimenta sentimentos negativos destrói a própria alma. Em Provérbios capítulo 4, versículo 23, vai dizer que sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Os sentimentos que nós alimentarmos dentro do nosso coração, eles poderão determinar o nosso futuro. Ou seja, ninguém está livre de pecar quando nós alimentamos sentimentos e pensamentos negativos. Deus esquadrinha, Deus mede, Deus pesa os nossos corações, Ele sabe de tudo aquilo que nós sentimos, daquilo que nós pensamos, e nós precisamos tomar muito cuidado com certos tipos de emoções e sentimentos, porque eles podem ser prejudiciais não só para nós, como também para o nosso meio familiar e para as pessoas que estão à nossa volta. Esses sentimentos, essas emoções podem não estar em harmonia com a vontade de Deus. E quando nós nos alimentamos de sentimentos ruins, sentimentos negativos, isso pode nos levar a fazer escolhas, a tomarem decisões e atitudes que poderão destruir a nossa alma. Essa foi a nossa aula de hoje. Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus assim nos permitir. A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai estar estudando a nossa lição de número 4, que diz assim o tema, Vivendo em Santificação. O versículo-chave vai nos dizer, Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus. Eclesiastes 12:1. O objetivo dessa nossa lição é saber que o cristão deve se guardar em santificação e não ceder às pressões sociais.
Algo muito interessante que a gente pode tomar como ponto de partida nessa lição é sobre esse versículo-chave, né, que fala sobre nos lembrarmos do nosso Criador nos dias da nossa mocidade. É muito interessante porque essa lição é voltada para os adolescentes e algo muito legal é que Deus sempre nos dá orientações, né, sobre como a gente deve, né, proceder na nossa vida. E é muito legal porque ele nos incentiva, né? Esse é um conselho, né? Para que a gente possa buscar a Deus, fortalecer, né? E fundamentar a nossa fé neste período. Não quer dizer que esses dias maus sejam dias de velhices, mas dias de dificuldades, né? E dias que a gente teremos que enfrentar algumas dificuldades no nosso dia a dia. E o objetivo da lição é muito legal, porque ele fala sobre as questões das pressões sociais. Então, para o adolescente, né, a gente vê que algumas mudanças, né, acontecem de forma muito rápida, né, muito intensa na vida deles. E o adolescente ele tem que lidar com muitas mudanças num período muito curto, né? Então, falando sobre santificação, é algo que para eles, né, passa a ser uma dificuldade, né, entender por que que o mundo segue um ritmo, né, e por que que eles estão inseridos, de certa forma, numa contracultura a esse mundo, né? Então é muito interessante, porque vai falar sobre essa questão da sociedade, né? Sobre como que o adolescente deve se portar, como ele deve se posicionar em relação às pressões, né, do mundo e da sociedade. E algo muito interessante que fala na nossa introdução é que a Bíblia, né, ela vem, de certa forma, sendo deixada de lado, tanto nos ensinamentos domésticos, né, quanto também nas escolas, né, quanto nos ambientes, né, que os adolescentes frequentam. E isso vem se tornando um problema para eles, né, de certa forma deixar com que outras coisas o influenciem, né, e deixam com que a Bíblia não tenha tanta participação no cotidiano deles. Então, quando se fala de santificação, a revista vai tratar sobre essa questão, é muito interessante porque vem sendo um tema em que as pessoas vão tentando deixar com que ele fique ultrapassado, né? E o adolescente ele tem essa característica, né, de estar sempre à frente, né? Ele gosta de estar ligado às novidades, né? Então, algo muito interessante que a gente deve pontuar nessa lição é sobre essa questão da gente preservar sobre a ideia, né, de que a Bíblia não é um livro ultrapassado, e muito menos a vida em santificação. O tópico número 1 vai falar sobre essa questão de que os adolescentes talvez tenham passado ou estão passando por algum tipo de perseguição nos ambientes que eles frequentam, justamente por se posicionar, né, de uma forma contrária ao mundo, né? Então, é algo que talvez não vem sendo falado ou discutido, mas o bullying, né, ele é um assunto atual. E talvez os adolescentes estejam passando por esse tipo de dificuldade por se posicionar de uma forma que agrade a Deus, né? De uma forma que contrarie as regras, o fluxo do mundo. Então é muito interessante porque se fala sobre violência, né? Se fala sobre essa questão nas escolas, né? Nos ambientes que os adolescentes frequentam, mas não falam sobre essa prática talvez que eles estejam sendo atingidos por se posicionar como cristãos na sociedade. O tópico número 2 vai nos falar sobre louvor a Deus. É muito interessante porque é um conceito talvez básico, né, para os cristãos, porém é algo que às vezes a gente se perde no nosso cotidiano. Mas a revista ela vai nos lembrar sobre isso. O cristão deve louvar a Deus em tudo, porque quem não louva a Deus, louva o maligno. Então, essa ideia, né, de que a gente tem uma vida espiritual somente nos dias de culto, nos dias em que a gente vem para a igreja, é uma ideia equivocada. Porque a gente tem que colocar na nossa mente que os nossos estudos glorificam a Deus, o nosso trabalho glorifica a Deus, a nossa relação familiar glorifica a Deus, a nossa postura social glorifica a Deus. Então, é algo que talvez tenha que ser desconstruído, né, na nossa mente, e a gente possa passar isso para os adolescentes o quanto antes, é que a nossa vida, né, é um constante louvor a Deus, independente de onde a gente esteja, onde a gente vá, ou a gente trabalhe ou estude, é um constante momento de adoração a Deus.
O tópico número 3 vai falar sobre cultivar um coração puro. Então, mediante essas batalhas, essas dificuldades que os adolescentes enfrentam no seu cotidiano, a Bíblia vai nos dar orientação de como alcançar um coração puro, né? Para a gente poder viver num processo de santificação. Então, vai falar sobre a importância da leitura bíblica, né? De como que a gente deve se empenhar, de como que a gente deve desprender tempo, né? Atenção para as orientações bíblicas, né? Então, ela tem um conselho muito legal, que está em Salmo 119, versículo 9, que fala assim: como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Ou seja, o adolescente, o jovem, o adulto, o idoso, né, ele tem essa grande ferramenta, né, essa grande vantagem, né, de poder ter acesso à Bíblia, né, de ter acesso à palavra de Deus. Tem um grande teólogo e pastor brasileiro que fala muito sobre isso. Ele fala que se a gente quiser ouvir a Deus, a gente deve ler as Sagradas Escrituras todos os dias, né? E se a gente quiser ouvir a Deus falar nos nossos ouvidos, Ele nos aconselha a ler a Bíblia em voz alta. Então Deus está falando o tempo todo, né? Então, algo que é muito interessante para a gente cultivar é um coração puro para que as nossas ações, né, os nossos posicionamentos sejam puros na sociedade e perante Deus. A nossa conclusão fala algo muito legal, porque o autor da lição foi muito feliz quando ele disse que Deus nos criou para o seu louvor, né? Então, quando a gente vive uma vida em santificação, a gente não consegue nos separar, né, de uma vida com Deus e uma vida sem Deus, né? Tudo que a gente faz, todos os nossos desafios, os nossos planos, projetos, eles estão entrelaçados com a vontade de Deus para nós e que a gente possa, né, passar isso, né, para as pessoas, o máximo de pessoas que a gente puder, com o nosso estilo de vida, né, um estilo de vida santificado. É isso aí, muito obrigado e até a próxima. Pai do Senhor, irmãos, mais uma vez nós estamos aqui, desta feita com a nossa lição de número 4, hoje dia 23 de janeiro de 2022, nós iremos falar sobre o pecado e suas consequências, a nossa lição de número 4. O texto áureo se encontra no livro de Ezequiel, capítulo 5, versículo 9, que diz assim: e farei em ti o que nunca fiz e o que jamais farei por causa de todas as suas abominações. Um assunto muito pertinente, atual, ao qual precisamos falar ele constantemente nas nossas mensagens, nas nossas lições. Precisamos abordar essa doutrina que é chamada doutrina do pecado, né? Que na introdução vai dizer que perpassa as Escrituras desde Gênesis 3. Infelizmente, muitos ignoram a realidade, gravidade e consequência do pecado. Tais pessoas minimizam, desprezam e deturpam a doutrina da salvação. Uma grande tolice, meus irmãos, é viver a vida achando que nós não colheremos o que plantamos, né? Achando que nós não iremos colher as injustiças que nós plantamos. Existe um versículo da Bíblia mesmo que diz que quem planta vento, colhe tempestade. É uma grande tolice também achar que se plantarmos limão, iremos colher melancias, né? Isso também é uma grande tolice. Tudo que a gente faz na nossa vida, meus irmãos, existe uma consequência, existe um resultado. É como se fosse um cartão de crédito, por exemplo. Quando eu uso o cartão durante o mês inteiro, no final, ou no começo, ou no meio do mês, não sei, depende do vencimento da sua fatura, a fatura chega, né? E você precisa pagar essa fatura. E é você que paga, porque foi você quem usou esse cartão. A grande preocupação, meus irmãos, nesse contexto é a seguinte: será que nós teremos ombro para suportar o peso da safra, o peso da colheita? Nós estamos plantando, a nossa vida é regrada de plantios. Plantamos coisas boas, coisas más, enfim, independente do que a gente planta. A gente precisa ter na nossa consciência que um dia nós iremos colher isso. O grande X da questão é: quando o dia da colheita vier, o nosso ombro irá suportar o peso dessa colheita?
Nós iremos ter força para carregar o peso daquilo que nós plantamos? Como a gente já leu aqui, o remédio para esse mal é entregar a nossa vida a Jesus. Você que ainda não é crente, que não entregou sua vida a Jesus, que não teve um encontro com Ele, que ainda não chegou ao conhecimento do Deus vivo, você precisa hoje entregar sua vida a Jesus. Porque um dia, essa terra, os ímpios, os injustos, aqueles que cometem tais obras, serão alvos da ira de Deus. Então a palavra aqui de Ezequiel diz que Deus irá derramar sobre ele, irá despejar sobre eles a sua ira. E ele se satisfará em fazer isso neles. Então, você que ainda não confessou Jesus como Salvador, você precisa entregar a sua vida a Ele. Porque a promessa é que dos seus pecados Ele irá perdoar e jamais se lembrará deles. Agora, você que já chegou ao conhecimento de Deus, mas que fica andando nas obras antigas, obras da carne, a concupiscência dos olhos, atendendo a esses chamados, atendendo a esses desejos, você também estará predestinado à ira de Deus. O remédio para isso, também já lemos, que é o andar em espírito. É andar em constante vigilância, consagração, temor ao Senhor, andar observando a palavra de Deus para que a gente não venha escorregar os nossos pés e deslizar, vacilar. No tópico primeiro diz assim, o pecado e suas consequências. O Senhor diz, e de seus pecados não me lembrarei mais. O profeta diz que, como resultado da compaixão de Deus, os pecados seriam lançados nas profundezas do mar. Isso quer dizer que os pecados perdoados não serão mais imputados e não entrarão na balança nem na contagem para impedir a salvação. Precisamos ter ciência de que, ao pecar deliberadamente, com conhecimento de causa, não ficaremos impunes. O que eu disse retorna a dizer, quando nós temos os nossos pecados perdoados, isso não impedirá de alcançarmos a salvação. Mas quando nós pecamos deliberadamente, ou seja, com conhecimento de causa, quando a gente peca sabendo que estamos pecando, quando a gente faz aquilo que é errado e sabemos que é errado, a gente precisa ter ciência de que não ficaremos impunes. E o justo juiz, que é o nosso Deus, fará justiça em nosso favor. Ele agirá justamente ao nosso favor. Uma vez que a lei está estabelecida e sendo conhecedores dela, tornamo-nos sujeitos. O Senhor Jesus advertiu o homem que havia sido curado para não repetir o pecado ou continuar nele, para que não lhe acontecesse algo pior. A advertência de Jesus para algumas pessoas que ele curava, que ele libertava de doenças ou problemas era sempre a mesma. A pessoa chegava até ele, rogava-lhe um favor e então ele dizia, a tua fé te salvou. Com isso a gente entende que a maior necessidade do ser humano, do homem hoje, ontem e sempre será, é a salvação da sua alma. Independente se você tem um membro doente ou se você não tem um membro, se você tem uma doença crônica, se você tem uma doença autoimune, enfim, qual seja o seu problema. A cura dessa doença não está em primeiro lugar na sua vida, mas sim a salvação da sua alma. Você precisa encontrar com o seu Criador, se acertar com o seu Criador. Você precisa confessar Jesus que morreu por seus pecados para que você tivesse a remissão deles. Então, sendo isso feito, você encontrou, ou melhor, resolveu a maior necessidade da sua vida, que era a salvação da sua alma. Em consequência disso, Jesus dava cura a esse povo. Aqueles que se chegavam até ele com problema, clamando por justiça. Então, Jesus curava-os. E a advertência que Jesus nos dava era, vá em paz, a tua fé te salvou, mas não peques mais, para que coisa pior não te suceda. Para nós encerrarmos essa introdução, eu quero dizer que o caminho para a eternidade existe dois. Um caminho vai te conduzir à perdição eterna, e isso é a coisa pior que pode suceder a um ser humano. É passar a eternidade ou estar na eternidade longe do seu Criador, distante dele, no inferno. E o segundo caminho que nos conduz à eternidade é o caminho estreito que nos levará até o céu, onde nós estaremos junto com o nosso Criador, junto com o nosso Salvador, Jesus Cristo, estaremos em plena comunhão com Ele. Isso não há galardão maior no mundo, não há recompensa, nem dinheiro que possa pagar isso, esse sacrifício, esse favor, essa obra. Enfim, não existe coisa melhor. A palavra de Deus diz que
O caminho que nos leva ao céu, ele é estreito. Poucos são os que acham ele, mas o caminho que nos conduzirá à perdição eterna, muitos o acharão. Que Deus te abençoe e nos ajude a permanecer neste caminho estreito, em nome de Jesus, para a honra e glória do seu nome. Amém? Que Deus abençoe.